Ministério Belém, setor 32, subsede. Também quero agradecer ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Mário, meu Eurípides. Também agradecer ao irmão Luan, que nos acompanha, que nos ajuda aqui para chegar o som e a imagem até os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço também os irmãos que nos acompanham todos os domingos da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que estão conosco todo domingo. Nós chegamos, pela misericórdia de Deus, à lição número 11, do dia 13 de dezembro de 2020, tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Então nós estamos aqui, já observamos os 3 amigos de Jó, e nós temos ele aqui, Eliú, mais jovem. Ele vai ter um contexto mais sensato, e ele faz também algumas colocações. Nós vamos ver aqui, nós vamos discorrer que esse contexto todinho da visão da teologia de Eliú, então o contexto pedagógico. Esse sofrimento no contexto pedagógico, nós vamos já observar no contexto educativo, aquilo que Jó estava passando. Então nós vamos para o texto áureo. O texto áureo está em Jó, capítulo 36, versículo 15. Ao aflito, livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. Temos a verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então, a verdade prática diz para nós nesta manhã que não é só o sofrimento no contexto punitivo, e sim educativo. Então, nós aprendemos que entramos no contexto de algum sofrimento, nós vamos aprender nesta manhã que sairemos melhor dessa escola do que entramos. Na vida de Jó é dessa forma também. Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Está em Jó 32, Jó capítulo 33, Jó capítulo 34 e Jó capítulo 36. E aqui nós vamos ver assim, que tem 4 condições que ele coloca, que ele o coloca. Ele expõe os discursos teológicos aqui nesse contexto. Jó capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita da família de Rom, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para parar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Aqui nós temos essa posição de colocar sobre o discurso de Eliú, que ele se acendeu a ira sobre aquele que os amigos dele santificava a si mesmo. Ele já coloca também que Jó é arrogante. Jó, aqui, ele já, na mesma condição daqueles amigos dele, ele faz uma colocação. Então ele também estava condenando a Jó. Nós vamos correr e aprender um pouquinho para frente dessa colocação do Eliú. Porém, ele respeitava Jó porque Jó tinha mais idade do que ele. Ele esperou o momento certo para chegar diante de Jó e colocar esse discurso. Então, Jó no capítulo 33, também há uma exclamação. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Então, ele está se exclamando diante de Jó para que Jó ouve o discurso dele. Ele vai estar fazendo algumas colocações, esperando que possa ajudar a Jó. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, uma exclamação por parte de Eliú, bem clara nesta manhã. Ele também tinha muita colocação sábia nesse contexto que nós vamos aprender nesta manhã. Ele tem uma colocação sensata, porém ele é mais jovem que os outros 3 amigos de Jó, mas ele é bem sensato as colocações dele. No Jó, capítulo 34, respondeu mais Eliú e disse: Ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim.
Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhemos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso e a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó capítulo 36, versículo 1 a 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco, mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. É muito lindo essa colocação em Jó capítulo 36, versículo 2. Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Contigo está o que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é a força de coração. Então nós escorremos a leitura bíblica em classe, que é muito importante, que nós vamos ver aqui esse quadro discurso de Eliú. Então nós entendemos aqui que essa colocação teológica é importantíssima para nós possamos aprender já a colocação que ele faz. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico, um meio educativo, um meio que nós possamos aprender, um meio de ensinar a cada um de nós. O objetivo geral, isso na colocação de Eliú, na visão de Eliú, está dessa forma. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico, educativo. Então, nós temos o objetivo geral na página 76, mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico, um fim de educar. Então nós temos um objetivo específico a ser alcançado nesta manhã. No tópico 1, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Tópico 2, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Então nós entendemos destacar essa soberania. Nós sabemos que a soberania é um atributo de Deus. Deus tem vários outros atributos, mas aqui nós estamos destacando a soberania de Deus como um atributo dele. Mas nós entendemos que ela não sobrepõe sobre o seu amor. Então, nós vamos falar sobre a justiça, um atributo de Deus, mas o amor é a essência de Deus. Então, se há justiça, se há juízo, há também misericórdia. Então, nós vamos aprender aqui que realmente a soberania não se sobrepõe ao seu amor. Então, o amor é a essência de Deus. Deus é amor, é a essência de Deus. Então, afirmar também, no tópico 3, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Então, Deus não tem prazer no sofrimento de cada um de nós. Ele não tem. Mas Ele pode usar essa adversidade para nos educar, para nos polir, para nos prover, para nos esmagar. Então nós temos essas três missões. Para que serve? Nós vamos aprender aqui. Essa diversidade é para nos educar, para nos ensinar. Então aqui nós temos na página 77 uma interação que é importantíssima nós lemos para que nós possamos aprender esta manhã. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico, meio educativo. Ele serve para esmagar a soberba humana. Ele serve para esmagar a soberba humana. Ele serve mais para quê? Ele serve para polir o caráter do crente. Polir o caráter do crente. Ele serve para prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Este não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Então, serve para prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Este, quando ele passa, ele não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Então, nós entendemos aqui que é importante nós nos colocarmos nessa posição. Isso tudo traz uma providência sobre as nossas vidas, sofrimento, crescimento, desenvolvimento ao cristão. Ele não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Não por acaso o apóstolo Paulo pode dizer, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, como está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Esse é o caminho que o Senhor nosso Deus quer que nos atinjamos, ser experimentados, amadurecidos e crescidos, que ouçamos a voz de Deus no sofrimento. Então poderemos dizer com convicção: posso tudo naquele que me fortalece. Passamos por sofrimento, passamos por adversidade, mas nós possamos entender que Ele quer passar para mim e para você experiência, amadurecimento espiritual e crescimento espiritual. Mas dentro do contexto da adversidade, do sofrimento, nós possamos ter a conexão com Deus e ouvir a voz de Deus. Mesmo no sofrimento, nós podemos ouvir a voz de Deus e nós temos convicção para nós podermos falar assim: posso tudo naquele que me fortalece. Então nós possamos nessa manhã ter esse aprendizado nesse contexto de Jó, mais uma vez no discurso teológico de Eliú. Nós vamos para uma introdução na página 77. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, como nós vimos no capítulo 32 até o capítulo 37. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Paulo, para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição das suas ideias ao patriarca. Então, para Eliú, os amigos de Jó já falharam na condição de exposição das ideias do patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Então, Eliú também vai se equivocar, vai colocar o equívoco também em apresentar o conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então nós vamos discorrer aqui da lição e nós vamos aprender essa colocação de Eliú. Então ele diz, dessa soberania de Deus, Deus não tem obrigatoriedade de dar satisfação para o ser humano. Mas nós entendemos aqui que não é só aplicar o juízo, não é só Deus de justiça, Ele é o Deus também de amor. Então nós vamos aprender aqui que Deus que nós cremos é um Deus justo, sim, justo, é soberano, sim, mas também Ele é misericordioso. Então é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Então no tópico 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Subtópico 1, Deus é soberano. Subtópico 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. 3, o mistério da redenção. Depois nós temos um resumo do tópico 1. Tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico 1, a justiça de Deus demonstrada. Subtópico 2, o caráter justo de Deus. Subtópico 3, a defesa da soberania de Deus. Nós temos um resumo do tópico 2. Tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Subtópico 1, o caráter pedagógico do sofrimento. Depois, subtópico 2, adorando a Deus na tormenta. Depois nós temos um resumo do tópico 3 e nós temos uma conclusão. Então nós vamos para um ponto central da lição. E nós temos assim, ponto central. O sofrimento deve ser visto abaixo, o aspecto pedagógico. Então, no ponto central, nós temos essa colocação. O sofrimento deve ser visto sobre o aspecto pedagógico. Então, o sofrimento num contexto pedagógico, sempre educativo, sempre nós temos um aprendizado no sofrimento. Então, nessa colocação, nós vamos aprender. Só que Eliú vai colocar como um Deus soberano. No discurso dele, nós vamos ver que destaca a queixa de Jó porque Deus não respondera. Então, essa colocação é muito forte, que nós temos um Deus, um relacionamento, um Deus que tem olhado para mim e para você, e nesta manhã Ele está olhando para mim e para você, que Ele está no controle de todas as coisas. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus infinitamente
maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Então, essa soberania de Deus, realmente, nós não devemos, como criatura, tentar perguntar para Deus como Criador de todas as coisas. Mas nós podemos orar a Deus e colocar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, o sofrimento que Jó estava passando. Então, tudo isso nós levamos em conta da fragilidade humana que Jó estava passando. Jó estava emocionalmente, vamos colocar a posição de Jó nesta manhã. Jó estava emocionalmente abalado. Quando nós estamos abalados em alguma situação, no sofrimento está passando, nós nos comportamos dessa forma pela nossa fragilidade do ser humano. Por isso que o tema do trimestre está dizendo assim, a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Aqui nós estamos ainda tendo um discurso da colocação da restauração de Jó, e ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe que ele tem um advogado fiel. Isso que nós temos que fazer essa colocação. Mas olhamos para a lição, entendemos que Jó estava num contexto emocionalmente abalado. E aqui o discurso de Eliú coloca mais uma vez que Deus é soberano, ele não tem condições de estar dando satisfação às criaturas. Mas nós temos uma ligação forte, nós temos uma comunhão, nós temos uma conexão com Deus através do Espírito Santo. Mas quando voltarmos para essa colocação aqui, de livro de Jó, nós entendemos que vamos até a estatística cultural do tempo de Jó, de qual ele estava vivendo. No tempo presente de Jó havia um sofrimento. Ele tinha passado por situações difíceis, perdendo seus filhos, perdendo seus bens, estava doente. Então tudo isso abala, e a fragilidade do ser humano é apresentada neste momento. Então nós temos que ter esse olhar também na nossa visão e a visão da teologia de Eliú. Então aqui entendemos. Subtópico 2, o orgulho do homem priva de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo, aqui a colocação na visão de Eliú, Jó é uma pessoa que está orgulhosa, está arrogante diante de Deus. Um ser transcendente. Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Realmente, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano de não lhe permitir escutá-lo. Então, tudo bem. Nessa colocação de Eliú, ele fala o problema é que Deus tem um contato, um relacionamento com cada um de nós. Mas o problema é a situação do orgulho humano, que não permite escutá-lo. A situação que o Jó estava vivenciando, a situação que nós nos colocamos, muitas das vezes não permite que nós escutamos ao Senhor de tanto sofrimento, de tantas situações adversas. Então, mas o jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado e de orgulho. Então, essa é a colocação que ele faz. O jovem acredita que mesmo até considerando moralmente puro, que ele realmente está inocente nesse contexto, padece do pecado e do orgulho. Então, aqui nós já começamos a entender a colocação de Eliú, que Jó não pecou como os três colegas falaram, que eles tinham pecado oculto, pecado contra Deus. Aqui já está dizendo, na visão teológica de Eliú, que Jó pecou. Jó pecou durante essa argumentação, durante essa lamentação, que ele pecou contra Deus e colocou-se na posição de arrogante. Pois está dizendo assim, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que Deus não suporta o soberbo, o arrogante. Deus não suporta o soberbo e o arrogante. Mas aqui nós já começamos a entender que na visão de Eliú, que Jó pecou durante essa lamentação, diante desse sofrimento. Então começa nessa visão de Eliú, dessa forma. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Então, ele está fazendo uma colocação que Deus, nesse contexto de sofrimento, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba. Porém, ele já começa a acusar, começa a julgar Jó, que ele estava orgulhoso, estava arrogante, estava num contexto que ele não conseguiria ouvir o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Nós vamos para o 3,
no contexto da visão de Eliú, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então, por causa do seu sofrimento, a providência de Deus, o mistério da redenção. Há sempre uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E começa a ter um esclarecimento nesse contexto por causa do sofrimento de Jó. As funções que são atribuídas a esse mensageiro, mediador, que nós vemos aqui que está falando sobre Jesus Cristo, é o nosso mediador, o nosso advogado fiel, fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofonia do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo, e fica bem muito claro, quando nós falamos sobre teofonia, nós estamos falando sobre a aparição ou a revelação da divindade, manifestação de Deus. Então, nós entendemos aqui como está em Gênesis, capítulo 16, versículo 9, 22, 11, o Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ler para que nós possamos já estar aprendendo nessa manhã a teofonia do Deus que nós cremos. E aqui nessa colocação, nós já estamos vendo sobre a redenção, sobre Cristo. Nós estamos já numa visão que é o mediador, o advogado fiel. Então, a colocação da teofonia de Deus, a gente já coloca aqui em Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Gênesis 16, versículo 9. Vamos ler. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Então aqui nós sempre vamos ver a revelação de Deus, a teofonia de Deus, como está em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Êxodo 3, 2, diz assim: e apareceu-se o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aqui nós estamos dizendo que Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. É mais uma teofonia, mais uma revelação de Deus, mais uma revelação da divindade de Deus. Quando nós falamos sobre esse Redentor, quando nós falamos desse advogado, esse mediador, está bem claro para nós aqui que na vida de Jó é dessa forma que se manifestou a providência de Deus. E ele crê que o Redentor vive, está falando sobre Cristo. Não há dúvida que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, como está em Jó 16, 19. E o Redentor que o justificasse depois da sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Glórias a Deus. Então, que Jó, mesmo em sofrimento, dessa forma pedagógica, educativa, ele crê no Redentor. É isso que nós temos que crer. Que Cristo é o nosso advogado fiel, é o nosso mediador. Então, nós possamos assim, Deus já está, e ele crê que está fornecendo o seu mediador, aquele que vai defender a sua causa, o seu defensor. Na minha vida e na tua vida, nós temos um defensor, um advogado fiel, que é Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, intercedendo a favor de cada um de nós. Nós temos um resumo do tópico 1. Nós sabemos aqui que nessa visão de Eliú, teologicamente, é uma pessoa mais sensata, um pouco mais branda, um pouco mais tranquilo. Mas ele faz uma colocação também muito forte sobre a vida de Jó, dizendo que ele está arrogante e orgulhoso. Mas nós temos um advogado fiel. Resumo do tópico 1. Para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano, que ataca a soberba do ser humano. Então, Deus é soberano, nós sabemos e cremos. E aí nós entendemos na colocação, na visão teológica de Eliú, ele fala que ele ataca a soberba do ser humano. Então, na colocação que ele está fazendo, ele fala que Jó está errando
justamente dentro do contexto do sofrimento, desse contexto, desse sofrimento que ele está passando. Então ele fala que ele está pecando na posição que ele tem argumentado sobre o sofrimento dele. Então ele fala que ele está pecando dentro desse processo de sofrimento que Jó está passando. Mas nós temos e cremos que Jó estava também emocionalmente fragilizado, emocionalmente abalado pelo que tinha acontecido. Mas nós cremos e temos uma colocação de Deus, é o Deus de justiça. Mas nós cremos também no Deus de misericórdia. Então nós vamos aqui para o tópico 2, que vai se revelar sobre a justiça e a soberania de Deus. No tópico nós aprendemos o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Agora nós vamos para o contexto do sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico 1. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Então aqui nós entendemos que Eliú se junta aos outros 3 amigos e se coloca mais veementemente essa acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência, de inconveniência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, por isso contradaria sua própria natureza. Então, aqui está dizendo na visão de Eliú, o Deus Todo-Poderoso, ele não vai praticar injustiça contra aquelas pessoas. Deus jamais age injustamente, por isso contrariaria sua própria natureza. Mais uma vez, eles estão afirmando que Jó está em pecado. Então, ele vai juntar mais forte, ficar mais forte ainda a sua acusação contra Jó nesse contexto. Então, no subtópico 2, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, ele passa a descrever o caráter justo de Deus. Então, aqui, além de ele estar dizendo que Jó está passando pela situação, ele vai discorrer para nós nesse momento o caráter justo de Deus na visão de Eliú. Então, aqui, pela lente dele, ele vai aplicar uma teologia sistemática nesse contexto. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. No número 1, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Então aqui, nessa colocação, há um pouco de discordância na colocação da visão teológica de Eliú, dizendo que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Já pensou, se Deus fosse dessa forma, nessa colocação, nós não merecemos nada. Nós temos a natureza adâmica. Nós somos pessoas assim que precisam melhorar todos os dias. Já pensou se Deus fosse retribuir aquilo que nós merecemos, daquilo que nós muitas das vezes murmuramos, muitas das vezes nós reclamamos, muitas das vezes nós renegamos pela nossa natureza adâmica. Imagina só se Deus fosse retribuir ao homem aquilo que nós merecemos, e nós temos uma certa condenatória. Nós não entramos nesse contexto da colocação de Eliú, porque ainda Jesus era uma promessa de vir ainda. Mas aqui ele fala que Deus ele retribui ao homem aquilo que ele realmente merece. Então aqui é uma colocação, entendemos assim, que é um pouco discordância daquilo que nós temos e vimos a teologia sistemática. Nessa aplicação na lente de Eliú, está dizendo que Deus aplica a justiça quando retribui ao homem aquilo que ele merece. Mas Deus, que nós cremos através de Jesus Cristo, ele promete para mim e para você a vida com abundância. Também tem bênçãos. Aquela bênção que vem de Deus, ela não acrescenta dores. Então nós possamos aqui colocar e entender que nessa colocação das lentes de Eliú, nessa teologia sistemática dele, há um equívoco nesse contexto. Como diz em Jó 34:11. No 2, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Isso realmente é uma colocação. Deus não precisa mesmo. É uma colocação clara de prontidão. No número 3, como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Sim, mais uma vez a colocação aqui está correta, plenamente. Número 4, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas que sejam reis, nobres ou pobres. Deus não faz acepção de pessoas
mesmo, mas no contexto de julgamento. No 5, Deus é onisciente e tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquirir em juízos. Ele é justo para punir os maus. Então aqui está dizendo assim. No 5, nós vamos comentar que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, como tal conhece todos os passos e intenções de todos os homens, sem precisar inquirir em juízo. Deus sabe todas as coisas mesmo. Deus é um Deus tremendo, é um Deus que pode todas as coisas. Aí quando chega no 6, ele é justo para punir os maus. Aqui é uma colocação também, mais uma vez, no meu olhar, uma colocação das lentes de Eliú, no contexto da teologia sistemática que ele coloca. Ele é justo para punir os maus. Então, quer dizer que Eliú era um homem perfeito, Eliú era uma pessoa que não tinha falhas, que não errava. Ele fala, ele é justo para punir os maus somente, mas então quer dizer que quando vem a tempestade, venta só na casa dos maus e daqueles que obedecem a Deus também não passa vento, não passa tempestade, não passa vendaval, não passa enchente. Sim, então Deus não só, ele é justo para punir somente os maus? Não, nós entramos, todos nós somos sujeitos a sofrimento, a passar adversidade nessa vida. Então essa colocação também da teologia sistemática na lente de Eliú é equivocada, porque todos nós somos falhos, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas nós somos sujeitos a passar por sofrimento sim, como Jó estava passando no tempo presente de Jó. Então, essa colocação pela lente de Eliú, novamente, uma teologia sistemática, e dizer para uma pessoa convencida que ele é bom e Jó é mau. Então, número 3, a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Mais uma vez, Jó no capítulo 34 e 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Isso nós sabemos. Segundo o querer do homem. Sempre é segundo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para com as nossas vidas, então isso está em Romanos, nós sabemos qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus sob o seu propósito. Então Deus fala que Ele quer tudo de bom para cada um de nós. Então aqui é uma colocação. Nós temos que aprender nesse contexto também. Eliú encerra o capítulo mostrando que Jó, que Deus em sua soberania e vontade não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Mas nós temos pedido a Deus sempre as bênçãos, os cuidados, a proteção, o livramento. E Deus tem aquilo que contribui de bem para nós. Há adversidade, há sim adversidade, há dificuldade, mas nós temos assim, qual a vontade de Deus para conosco? Qual a vontade de Deus para conosco? Sempre contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como está na palavra. Mas nós passamos por situações difíceis, não que nós queremos. De repente, nós pedimos uma coisa e não sabemos pedir para Deus. Pode acontecer que aquilo, mas que as bênçãos de Deus, na palavra dele, diz que ela traz riqueza. As bênçãos de Deus é aquela que não acrescenta dores na nossa vida. As bênçãos de Deus, ele diz, através de Jesus Cristo, que nós temos a vida com abundância. Só que também diz lá, quando nós estivermos nesse mundo, tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu estarei contigo até a consumação do século através do Espírito Santo de Deus. Então ele é justo para punir os maus? Não, ele não é justo para punir os maus. Todos nós somos falhos, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. E Deus continua sendo soberano. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Então, mais uma vez, eu vou voltar e dizer. Jó coloca que Deus é injusto, que Deus age com justiça, como Jó dera a entender, por uma condição de fragilidade. O estado emocional de Jó estava abalado. Então, ele é sujeito às falhas a falar. Porém, ele não pecou contra Deus. Ele comentou. Ele não pecou. Jó não pecou. Jó não blasfemou contra Deus. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente,
Ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Mais uma vez, ele vai aumentar o coro, juntamente com os outros 3 amigos de Jó, dizer que Jó tinha pecado, tinha cometido pecado. Em segundo lugar, ele exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Mais uma vez, como eu tenho comentado com os irmãos, ele o aplica somente aqui o juízo de Deus. Juízo de Deus. Também cadê a misericórdia de Deus? Misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não fala sobre a misericórdia. Ele aplica novamente essa condição de juízo. Mais uma vez ele fala nesse contexto, mas nós estamos alcançados. O que é graça? É um favor imerecido por nossa parte. Deus bondoso, pela sua infinita bondade, nos alcançou pela tua graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos nada. Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deu o seu único Filho, exclusivo Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Nós tínhamos uma cédula condenatória sobre as nossas vidas. Ele mandou o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós possamos olhar para a cruz. Também que ele pagou o preço de sangue. O sangue que verteu na cruz do Calvário. O seu corpo foi moído na cruz do Calvário. Para que nós possamos e cremos na ressurreição. No terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu-se ao céu e está à direita de Deus Pai. E nós cremos nessa providência. Porque ele é um Deus que aplicou o juízo, mas também a misericórdia. Ele aplicou o amor a cada um de nós. Deus aplicou o seu amor a cada um de nós, um amor incondicional. Então nós possamos aqui entender que ele aplicou esse amor. Nós temos um Deus que também é justo, mas um Deus também que aplica a sua misericórdia para com cada um de nós. Nós sabemos que Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós entendemos dessa forma. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro grave. É um erro grave por parte da teologia sistemática de Lino. O Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor. Não. Deus é soberano e o amor de Deus, ela há mais. Deus, nós vamos olhar a sua soberania sempre. Soberano, atributo de Deus. Amor, essência de Deus. Então, a diferença está em que Deus, na sua essência, ele é amor. Mas ele tem a sua soberania como um atributo dele. Então, aqui nós entendemos e vamos aprender novamente que o Deus que nos alcançou é um Deus de misericórdia. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Deus é justo, mas ele é grande em misericórdia. Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em misericórdia. Deus para conosco, ele é grande em misericórdia para com a minha vida e a tua vida. Então nós temos assim, entender que nós não temos a resposta para tudo. Tem coisas que é inexplicável, né? E tentaram explicar para Jó, humanamente falando, colocando essa teologia de Eliú sistematicamente sobre a vida de Jó. Nós não temos a resposta para tudo, nós só precisamos entender que esse sofrimento é uma correção divina, mas no contexto educativo, pedagógico sobre as nossas vidas. Então nós não temos a resposta para tudo, mas tudo tem um propósito sobre as nossas vidas. Nós não temos a resposta para tudo, mas Deus tem um propósito em tudo que ele faz, pois diz na palavra dele que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso que nós temos que aprender nesta manhã de domingo. Então nós vamos para o tópico 3, em nome do Senhor Jesus. Tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Subtópico 1,
O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e dos seus amigos. Ele faz humildade e sofá. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecer. Então aqui nós entendemos que o sofrimento de Jó era por causa do pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecer. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante sua aprovação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Então, durante esse sofrimento, diante dessa prova, Jó teve um comportamento pecaminoso diante de Deus. Então, ele se comportou diante dessa prova de forma pecaminosa. Então, ele introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Então, dentro desse contexto aqui de educação, nós vamos fazer uma reflexão na visão de Eliú. Nós vamos fazer refletir. Nós estamos refletindo na situação no qual nós estamos passando e voltar para Deus. Mas nós entendemos voltar para Deus dessa forma de ensinamento, dessa forma educativa. Mas nós entendemos que Jó nunca saiu de Deus. Jó sempre esteve com Deus no seu coração. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, os justos aprendem de forma pedagógica com o sofrimento. Então, nós entendemos aqui que o sofrimento pode prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Esse não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Nós não seremos o mesmo. Deus provém sobre a nossa vida crescimento, desenvolvimento ao cristão. Esse não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Então nós possamos passar por esse sofrimento, ganhar experiência, ganhar amadurecimento espiritual. Nós ganhamos e aprendemos no sofrimento. Então nós somos sujeitos a passar por adversidades nesta terra. Sobre o tópico 2, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, no versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Nós sabemos que é outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Então nós entendemos, todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles sabem que existe a assinatura de Deus, da natureza, e tudo as coisas animadas e inanimadas. A hora que nós estamos passando diante das montanhas, e a hora que nós estamos passando diante do mar, são coisas animadas e inanimadas criadas por Deus. Deus se manifesta no outono, no inverno, na primavera, no verão. Isso é visível aos nossos olhos. Saber esse reconhecimento, isso é uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento tem pessoas viajando em vias terrestres, tem pessoas viajando nos ares, tem pessoas viajando nos navios, nos altos mares nesse momento. Quem está no controle de todas as coisas? Observamos nos navios, traz mercadoria, leva mercadoria, pega os altos mares, no Oceano Atlântico, no Pacífico, no Índico, e eles enfrentam ondas altas, grandes. Nós entendemos que o navio vai chegar do outro lado. Quem está no controle? Deus dá sabedoria ao homem, capacita o homem para estar ali naquele navio, para levar alimentos, levar mercadorias do outro lado do Atlântico, do outro lado do continente. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Como nós vemos esses aviões que transportam tantas pessoas, tantas mercadorias, existe uma pessoa capacitada ali para que ele possa mexer nesses equipamentos. E a pessoa
11, 12 horas, já está lá na Europa, já está em outro lugar. Isto é a grandeza de Deus sobre a criação. Como esse passo deve ser reconhecer? Jó reconhecia a sua fragilidade, aquilo que ele estava passando, mas ele não estava entendendo que ele não tinha praticado nenhum pecado contra Deus. E nós vamos ver assim que ele, dentro dele, ele sabe que tem um Deus todo-poderoso, que tem um Deus, um Redentor, que vai olhar para ele, que ele é um mediador, ele é um advogado fiel. Então a fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Então nós colocamos essa posição, glorificar a Deus, falar de Deus, de tudo assim que está bem, dar glória a Deus, tudo está bem, o trabalho está bem, conta no banco está bem, com saúde está bem, está tudo assim. Mas de repente nós podemos entrar em adversidades. Aí nós nos tornamos murmuradores, nos tornamos pessoas que ficam reclamando. E aí nós entendemos aqui que Eliú está destacando esse argumento contraditório de Jó, mas ele tem que entender da fragilidade da situação que Jó estava passando. Jó estava abalado emocionalmente. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. O que nós entendemos? A colocação dele, numa teologia sistematicamente falando, ele tem uma colocação para mostrar que a adoração que nós temos que ter, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está procurando. Se nós colocarmos essa adoração em prática, ao mesmo tempo que nós somos murmuradores, ela não pode coexistir. As duas não andam junto. A adoração e a murmuração não andam junto. Então nós estamos assim, entendemos que são atitudes excludentes. Uma vai excluir a outra. Nós entendemos que nós temos que ter o tempo inteiro, podemos algumas das vezes estar triste, mas não o tempo inteiro triste. Nós temos que ter esperança em Deus. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Se tu fizeres, nós te adoramos. Se tu não fizer, tu é Deus, nós continuamos adorando a ti, na beleza da tua santidade. É assim que o crente tem que prosseguir. Tem que ter adoração, não murmuração. Nós temos que ter pessoas, nós nos dobramos de vezes e colocamos as petições diante de Deus. Diante de Deus. Pois a vontade de Deus para conosco é abençoar a cada um de nós. A vontade de Deus é abençoar a cada um de nós. Então nós possamos estar passando por essa situação, mesmo sofrendo, nós damos glória a Deus. Mesmo chorando, dá glória a Deus. Mesmo triste, dá glória a Deus. Porque nosso Redentor vive. Jó, no capítulo 37, versículos 6 a 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Glórias a Deus. Então nós temos aqui, de uma forma poética do pensamento do orador, é uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, ele fala todo esse contexto para nós, que nós possamos aqui estar entendendo o trabalhar do Senhor, de uma forma poética, de uma forma clara, de uma forma que nós possamos aprender com Jó nesta manhã. Nós possamos colocar em prática em nossa vida que nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. Como está no capítulo 37 de Jó, nós vamos ler, que é muito bonito, uma colocação que nós possamos ter esse aprendizado nesta manhã. Jó capítulo 37, versículo 6. Porque a neve diz, caia na terra, como também o aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimarias entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento e do norte o frio. Pela sombra de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que façam tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência
e a faça vir. Glórias a Deus. Essa passagem é linda. Essa passagem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, nós devemos temer a Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele manifesta o seu poder sobre a natureza. As árvores batem palma para Deus. Nós entendemos que no crepúsculo da natureza, no final da tarde, nós entendemos que o dia dá lugar para a noite. Lá nós entendemos que o sol está no horizonte, tão lindo e maravilhoso. Nós temos essa visão que Deus está no controle, sem barulho sequer. Aí o dia dá lugar para a noite. E também nós entendemos que Ele está com as mãos deles estendidas no controle de todas as coisas. No amanhecer, nós entendemos que os pássaros cantam, se alegram, já louvando a Deus. E nós, assim, por mais um dia, muitas das vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus por mais um dia de oportunidade que Ele nos concede, que a noite está dando lugar para o dia, que nós possamos estar alegres, sabendo que Deus está manifestando o seu poder e a sua glória, a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, sobre a natureza. Então nós entendemos aqui que Jó, de uma forma que ele possa contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus para com a vida dele. Então Jó sabe que o Redentor vive, ele sabe que ele tem um advogado. Então nesta colocação é muito lindo, nós entendemos, mesmo na tormenta, mesmo na tempestade, dá um impacto, um estrondo, mas Deus está no controle. Pode contemplar o caráter pedagógico, educativo, de ensinamento, de experiência, de tantas coisas que nós sermos melhores, amadurecimento bem espiritual daquilo que nós estamos passando. Se Ele faz assim, no contexto de sofrimento, Ele pode esmagar a soberba humana. Ele pode polir o caráter do crente. Ele pode prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Este não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Nós saímos melhor. É um aprendizado em nossas vidas, uma forma educativa de Deus sobre a nossa vida, que também estava acontecendo com Jó. Então nós entendemos, e aqui, nesta manhã, nós possamos estar interagindo com o irmão, sabendo que Deus é um Deus todo-poderoso, que Deus é grande, Deus que nós servimos. Vamos para o resumo do tópico 13. Segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Na visão de Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico de ensino, de educação para nós cristãos. Eu gostaria de ver rapidamente na página 80 o subsídio da vida cristã. Nós estamos aqui, nós temos que aprender nesse contexto. Subsídio, vida cristã. Depois de meditar longamente sobre o propósito do sofrimento do justo, declara H. de Tarne: tudo depende do modo por que se sofre. Tudo depende do modo por que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Afinal, como enfatiza o apóstolo, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que sinceramente amam a Deus. Então aqui fica claro, está enfatizando como o apóstolo Paulo escreve, todas as coisas concorrem juntamente para o bem. Deus quer o bem de cada um de nós. Deus que nós cremos é um Deus de amor. Se nós passamos por diversidade, passamos por sofrimento, como que depende de cada um de nós, como nós olhamos para o sofrimento. De cada um de nós, se Deus está conosco, nós vamos vencer, nós vamos passar. Porque Deus, nós cremos, é um Deus de amor. Mesmo na tristeza, Ele está conosco, mesmo na adversidade, Ele está conosco. Então, na pedagogia da prova, o Senhor conduzia a Jó através das mais difíceis e inimagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Então, esse ensinamento, nesse aprendizado de Deus para com Jó, Deus estava lapidando, para ele ser mais valioso ainda, ser mais útil para o seu reino. É assim que ele faz conosco. Ele molda cada um de nós, ele nos aperta para cada um de nós através do Espírito Santo, para que nós possamos dar bons frutos. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento. Ser incrédulos, ensina-nos a crer. Aquele que é incrédulo, que aprecia a incredulidade, Deus ensina através do sofrimento a crer no poder de Deus.
crê no poder de Deus. Nesta semana, fazendo caminhada, eu vi a nossa irmã Cidinha. Ela passou por uma situação de contaminação, esteve ali no hospital. Ela é uma pessoa que tem problemas com comorbidades já. E ali os médicos chegaram até a desenganar a irmã de vida. Ela estava entubada, colocou ela ali e estava já dizendo assim para a família dela que ela não tinha mais jeito. Mas a igreja estava orando pela irmã Cidinha. Deus deu um propósito. Deus aprovou. Deus aprove Deus trazer ela de volta. Mesmo que ela estava desenganada pelos médicos, ela é uma prova viva de milagre. Que Deus, quando Ele, pelo seu poder, em todas as coisas compõe juntamente para o bem daqueles que sinceramente amam a Deus. Deus deu mais uma oportunidade de vida para a irmã. Ela falou que ela vai congregar mais ainda. Ela vai estar adorando, glorificando a Deus mais ainda. Ela vai dizer, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Estive lá, estou aqui fazendo caminhada. Falei, que bênção, irmão. Glória a Deus por isso. Então aí, a irmã Cidinha está sendo mais valiosa, mais útil para o seu reino. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento. Ser incrédulos ensina a crer. Ser intempestivos ensina-nos a crer. Intempestivo, disciplinados, em um amor paciente e temperante. Cada pessoa intempestivo é um grande exemplo para nós, aquela pessoa iracunda, aquela pessoa nervosa, brava, como Pedro era. Então ficou assim, Deus trabalhou na vida dele, disciplinar em um amor paciente, se tornar a pessoa mais paciente, mais temperante. Ser indiferente leva-nos a chorar com os que choram. De repente nós não temos sentimento nenhum, nós somos diferentes dos problemas dos outros. Mas através do Espírito Santo de Deus, nos torna, leva a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Sim, Deus educava a Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo está ele fazendo nesse instante. É o mesmo que ele está fazendo nesse instante. Por isso, não se desespere. Este é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Então Deus corrige aquele que Ele ama. Mesmo que estamos passando por situações adversas, nós não possamos desesperar. Esse é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Mesmo no sofrimento, é uma forma educativa, uma forma de ensinar a cada um de nós, uma forma de nos moldar a cada um de nós. Então essa é a pedagogia da prova. Nós passamos pela prova para ser aprovado. Assim diz o Senhor nesta manhã. Nós vamos para uma conclusão. Vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Então, na colocação da visão da lente da teologia sistemática de Eliú, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar conosco. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Então ele fala que Jó está arrogante, orgulhoso, ele não consegue ouvir a Deus. Mas nos colocamos na posição de Jó, de tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele estava abalado emocionalmente, mas ele estava firmado na rocha. Jó estava firmado no Deus Todo-Poderoso. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Mais uma vez, há um equívoco, um erro por parte de Eliú, colocando Jó, tudo aquilo que ele estava passando, que ele tinha pecado. Aqui ele fala no contexto que ele tinha pecado durante esse sofrimento, durante essa lamentação, Jó peca. Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Sim, Deus tem todo o direito de agir como soberano e agir com justiça, mas também aplicando a misericórdia. Todavia, eles se equivocam, mais uma vez, em colocar a soberania acima do seu amor. Então, aqui, mais uma vez, ele pratica um equívoco em colocar a soberania de Deus acima do amor. Pois, primeiramente, Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus está no amor. E, finalmente, ele vê no sofrimento um papel pedagógico. Então, aqui, ele vê no sofrimento um papel pedagógico e ensina nesta manhã para nós. Uma forma de educativa, uma forma de aprendizado, uma forma de nos ensinar, nos moldar. Então nós sabemos aqui que Deus está no controle de todas as coisas. Esse Deus que ele na visão, na lente teológica e sistemática que ele pelo sofrimento, papel pedagógico em nossas vidas
e na vida de Jó. Então, por isso que ele disse, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Sim, nós concordamos que é uma colocação, vê o sofrimento por um contexto pedagógico. Então, mesmo que ele for uma correção divina, mas num contexto pedagógico, de educação, de ensino, que Deus nos aplica, pois Ele nos ama. Deus é justo, mas também é misericórdia. Então, nós vamos para uma reflexão na página 81 daquilo que nós aprendemos nesta manhã. A respeito de a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Responda. O que Eliú destaca em seu primeiro discurso? Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondeu. Segundo Eliú, qual o problema em relação ao silêncio de Deus? De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Cite pelo menos duas características do caráter justo de Deus. Número 1, ele age com justiça quando retribui ao homem que ele merece. 2, Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Quais são as duas coisas destacadas acerca de Eliú pelo comentarista? Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra com partido ao princípio que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz sobre acerca da sua misericórdia. Fale acerca do caráter pedagógico do sofrimento. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Então, isso nós aprendemos nesta manhã. Eu gostaria que os irmãos, novamente, nós lemos a verdade prática e o ponto central, para que nós possamos memorizar, nunca mais esquecer. Verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo. Mas principalmente educativo. Ele tem uma função pedagógica. Nós possamos vivenciar, ter mais experiência, mais amadurecimento espiritual para com Deus. Então, nós temos um ponto central que nós aprendemos também. Está bem dizendo assim, o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Então, nessa colocação, nós possamos estar, nesta manhã, nós possamos estar crendo na essência de Deus, que Ele é amor. A sua soberania é um atributo de Deus. Mas a essência que nós cremos, que Ele é amor. Deus é amor. Deus é justo. Ele aplica o juízo, mas é um Deus de misericórdia para com cada um de nós. Vamos orar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por esta tão rica oportunidade que nos concede nesta manhã, sabendo que tu é um Deus de justiça, mas é um Deus misericordioso. A sua essência, Senhor, é amor. Deus é amor para conosco. Nós somos falhos, nós somos frágeis, mas nós reconhecemos a sua soberania, como na vida de Jó também. Ele reconhecendo a sua soberania, mesmo passando por aquele sofrimento, naquela situação de perdas, ele crê e nos ensina nesta manhã que o nosso Redentor vivo, nosso mediador, nosso advogado fiel está conosco, está com cada um de nós, cada um que nos assiste pela escola bíblica dominical. Nós dependemos dele, ele é soberano, mas nós cremos no amor de Deus para conosco. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, as nossas transgressões. Mesmo que nós temos reclamado ou murmurado, ou com nossas atitudes, as nossas ações não te agradam, ó Deus. Mas nós queremos, ó Pai, a tua misericórdia, o seu amor para com cada um de nós. Nós precisamos de ti. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Jesus. Glória a Deus.